Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 17. Autoaceitação. É evidente, pela logicidade da lei do Criador, que ninguém usufruirá da felicidade enquanto não se aceitar, pois o bem-estar que a alma sente advém de emoções saudáveis. O mal-estar, quando passageiro, pode ser considerado normal, pelo menos para o nosso grau evolutivo, mas quando não aceitamos a vida conforme ela se nos apresenta a cada momento, a existência perde o sentido e ficamos desmotivados, sem energia e força para superar as dificuldades. Pior ainda é quando não nos aceitamos. Não aceitamos nosso corpo, nossa aparência, nossa descendência, nossa etnia, nosso status social. A autoaceitação tem valor inestimável para quem reconhece que a bondade de Deus é infinita para nos perdoar, mas que não anula a sua justiça para nos disciplinar. Assim, aceitarmos os momentos difíceis e a realidade da vida como um todo, porque compreendemos a perfeição das leis de Deus, é sabedoria. Não aceitarmos é infantilidade diante do Supremo Legislador. Justifica-se assim o fato de pessoas portadoras da compreensão, em seus momentos de provas ou expiações, não perderem a elegância. Ao contrário, buscam Deus e humildemente e sem revolta pedem a Ele mais forças, mais energias para suportar suas dificuldades. Passado o momento, tais pessoas são consideradas, pelas leis divinas, meritoriamente vencedoras do karma negativo que era a razão de suas momentâneas aflições. O pobre Lázaro da citação bíblica, porque compreendia a razão de seus momentos difíceis, não se revoltou com a vida que levava e não invejava a vida que levava o rico avarento, conforme consta em Lucas, capítulo 16, versículos de 20 a 22. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, e aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Quem estiver passando por momentos difíceis, é de bom alvitre refletir quanto à perfeição das leis do Criador. Também procurar encontrar o fio da meada até chegar à gênese das dificuldades. Visando a autoaceitação pela lógica da perfeição das leis de Deus, o ideal para nós que estamos passando pelas nossas dores físicas, morais ou psicoespirituais é criarmos expectativas superiores. Será magnífico alimentarmos-nos com paisagens mentais motivadoras que exaltem a esperança, a exemplo de Lázaro, que ao desencarnar foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Projetarmos-nos para o amanhã, desfrutando de momentos felizes, sentirmos-nos soltos das amarras psicológicas, livres na condição de espíritos cósmicos, eternos e imortais. Permitimos-nos ser tomados por emoções que expressem felicidade pelo existir na condição de encarnados. Bombardearmos o lado direito de nosso cérebro com as mais crísticas vibrações de carinho, ternura, mansuetude, benevolência, bem-estar, alegria, a fim de dilatarmos o tempo emocional de nossa vida e sentirmos prazer de viver, mesmo diante das dificuldades. Não travarmos as nossas superiores emoções no cotidiano da vida, a fim de que o lado esquerdo, o hemisfério da racionalidade de nosso cérebro, não se sobreponha ao hemisfério direito e a nossa vida fique sem a musicalidade da alegria, do bom humor. Busquemos o equilíbrio. Que, em sendo o bom humor sinônimo de aceitação aos imperativos da existência, aprendamos a sorrir para a vida, pois o sorriso é bom para a saúde e faz o organismo produzir substâncias imunológicas.
graduarmos-nos espiritualmente por esforço pessoal, a ponto de desfrutarmos da felicidade, a qual é a aquisição da alma e permanece intrínseca, inseparável, enquanto o bem-estar pode ser considerado um fenômeno externo à alma, podendo deixar de existir a qualquer momento. Assim, façamo-nos meritoriamente felizes, considerando que nada nem ninguém consegue fazer alguém ser feliz. O espírito, ao passar para o outro lado da vida, transporta apenas a sua felicidade pessoal e intransferível, que, por ser patrimônio do espírito imortal, permanece para a eternidade. O bem-estar, no entanto, não pode ser transportado para os planos da erraticidade, porque obedece ao tempo e ao espaço. Justifica-se dessa forma o fato de criaturas desprovidas de tudo se autoaceitar e aceitar as dificuldades impostas pela vida. É que elas sabem que o sentimento de felicidade não pode advir de outrem, pois assim determina a lei da criação. Cada qual colhe os frutos da sua semeadura. Diante da lei da evolução, façamos periodicamente uma autoavaliação, no sentido de conferir se estamos usufruindo de bem-estar ou felicidade. Avaliemos. Quando nos dermos por satisfeitos devido aos bons momentos que estivermos desfrutando, analisemos se é bem-estar ou felicidade. Para tal, tenhamos em mente que no primeiro existe a possibilidade de a pessoa se acomodar. No segundo, ela se torna progressivamente dinâmica, participativa, operante. A pessoa feliz não cruza os braços diante de seus semelhantes, carentes de tudo. Carentes até mesmo de Deus, por ignorarem a sua divina origem. Observar o nosso estado de humor quando a idade biológica a sinalizar a nossa decrepitude, pois quem só desfrutou de bem-estar sem felicidade, raramente expressa alegria no dia a dia da vida, principalmente quando tal pessoa é visitada pela longevidade. De modo geral, surgem azedume, semblante carregado, acidez no falar, voz sem misericórdia e etc. Procuremos no Evangelho do Meigo Jesus o elixir mais crístico para envelhecermos joviais. O Mestre Luz, Jesus de Nazaré, quando apresentou a sua pacífica e amorosa proposta para reformular os valores da sociedade de todas as épocas, fê-lo em forma de convite, convicto de que Deus não impõe, apenas dispõe. No entanto, muitos de seus representantes, na sequência do tempo, transformaram o Evangelho em anti-evangelho, usando o método da força, da imposição, da luta, da guerra e etc. Uma vez que a essência do Evangelho é amor, procuremos não macular a mensagem lirial do meigo Jesus. Aceitemos os imperativos da vida. Procuremos conviver com o mal com certa tranquilidade, pois ele também está a serviço do bem. O mal não é eterno, pois é cego, e como tal, sempre cai no precipício. A sabedoria divina permite que ele exista, porque temporariamente desempenha importante papel para o nosso crescimento interior. O mal serve até para divulgar o Evangelho, mesmo quando o divulgador se serve dele para conseguir o seu anseio menos ético. Na verdade, tal divulgador está preparando alicerces para que nos reencarnes futuros vivencie, à luz do dia, a mensagem do Divino Sol, o Nazareno Mestre. Observemos que tudo está certo na obra de Deus. Tenhamos em mente que as forças da vida nas escolas primárias permitem que o mal desempenhe a sua função enquanto ele for útil para o triunfo dos homens. A legislação divina é tão perfeita que permite ao homem mentir até quando a sua mentira foi útil a alguém. Os efeitos são computados a débito de sua conta kármica, pois toda ação gera reação. Posteriormente, tal infrator sofrerá de pedra renal, mas com possibilidade de aprender a lição e deixar de mentir. É a lei de ação e reação ajustando a nossa trajetória para melhorar a nossa conduta,
Pois, segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. No contexto da proposta adventista, Apolônio de Tiana é o coordenador e norteador dos adventos crísticos. Espírito de habilidade em comum na lida com pessoas dos mais variados graus de entendimento quanto à maneira de se exercitar o religare. Apolônio, espírito da mesma hierarquia de Francisco de Assis, que também estava encarnado na época de Jesus, aceitava as pessoas como elas eram, procuravam trabalhar nelas o seu lado luminoso e, quando se tratava de religiões, ele partia de um ponto positivo contido nelas e orientava os adeptos quanto à maneira mais sensata e lógica de exercitar a fé. Espelhemo-nos no exemplo do grande iluminado Apolônio de Tiana e tiremos ilações para conduzir a nossa vida, convictos de que, enquanto não nos aceitarmos, estaremos nos autopunindo e sem condições para compreender as fraquezas alheias. Torna-se mais fácil exercitar a autoaceitação quando conhecemos as leis da regência universal e, assim, nos empenharmos na substituição de valores para com elegância viver e conviver com as nossas dificuldades existenciais pacificamente, a fim de não onerarmos o nosso karma negativo. Quem já é sábio aspira a se tornar bom. Assim, procuremos caminhar seguindo o exemplo de Apolônio de Tiana. Bondade é perfeição moral, segundo Pietro Baldi. Para o nosso crístico devaneio, subamos ao sagrado monte Huashan, na China, onde seremos ungidos pelo monge Wong. Estamos no pico do monte, em um templo búdico, lindamente decorado com cores vivas, mas suaves, predominando o dourado. Sentados na posição de lótus, formando um círculo, estamos em meditação, preparando-nos para recebermos uma sagrada unção. No ambiente se encontram Shiva, Vishnu e Buda, na condição de antenas diamantíferas, captando do recôndito eu do universo energias para nos magnetizar com eflúvios da fonte da vida, Deus. Nosso ambiente vai se expandindo e desaparecem as paredes que delineiam o espaço. Tudo e todos são transformados em luzes quando surge o monge Wong volitando entre as luzes. Ele nos diz: concentrem-se, formatando na tela mental um grande sol no centro do universo, um sol cuja luz ilumina todo o universo criado. Contemplem a imensidão da abóbada celeste pontilhada por bilhões de estrelas em movimentos harmônicos. Observem e emocionem-se com a magnífica obra de Deus na imensidão do espaço sideral. Viajem pelo cosmos na aeronave da imaginação. Nesse crístico momento, aproveitando a sacralidade da paisagem mental, aspirem a sentir a vibração do Cristo terráqueo através de Jesus, seu divino médium. Pintem, com as cores da vida, este evento sagrado em que Jesus, embebido na essência do Cristo Pai, permite-me vos ungir, a fim de que, em todos os instantes, hoje e na eternidade, vocês celebrem a vida, agradecendo sempre ao Supremo Criador da vida pela oportunidade da reencarnação. Que a energia criadora, o amor, permaneça em nossas ações. Continuar criando paisagens bucólicas para manter a saúde da alma e do corpo é mistério dos encarnados. Manter a mente povoada com paisagens de teor divino é sabedoria. Agora, você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção. Fale com todas as suas células, ou para todas as suas células ouvirem. Fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a voz. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor.
Eu sou Deus. Fim do capítulo 17.